Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura aqui para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma leitura terapêutica junto a Mene, esse seu momento junto com Mene, para que você consiga fazer esse processo de escolher, essa decisão de escolher a lua como um instrumento para o teu crescimento e teu fortalecimento na realização dos teus sonhos. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa. Eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza esses saberes matriarcais exatamente para poder te auxiliar de forma terapêutica em trazer uma clarificação, um direcionamento para você conseguir realizar os seus sonhos, tendo a lua como esse instrumento de fortalecimento e crescimento da nossa vida. Então, meu querido, meu bem, minha querida, é o teu momento terapêutico sem pressa. Estamos aqui num tempo lunar. Nós estamos ancorados em saberes ancestrais e eu tenho certeza que esse vídeo ele chega, ele alcança, ele ancora exatamente para aquelas pessoas que estão vibrando essa necessidade de ter a lua como esse instrumento para crescimento e fortalecimento. Então, visualiza agora e sente o teu momento de vida. Se faz sentido para você, inclusive, diante desse tempo lunar, pega um copo d'água, um chá, pausa o vídeo, faz um chá de erva para você, daquela erva que você aprecia, acende uma vela, acende um incenso, faz desse teu momento nesse vídeo um momento realmente terapêutico. Cria essa atmosfera terapêutica para você, saia do automático da vida e procure vivenciar essa presença de Mene na sua vida. Para isso, eu solicito que você visualize, fecha teus olhos, visualiza uma lua crescente no centro da tua testa, no teu terceiro olho. E diante desse símbolo extremamente poderoso, você pergunta para Mene exatamente o que você necessita clarificar, qual é o saber que você precisa despertar para ter um bom direcionamento nessa semana e ter força, ter sabedoria para realizar os seus sonhos, tendo a lua como esse instrumento. Conversa com Mene. É o seu momento, sem pressa. No nosso tempo lunar, você se concentra agora para poder ouvir o que esses saberes têm para poder revelar a respeito da energia dessa semana. Então, do dia 31 de maio até o dia 6 de junho, a gente vai estar vivenciando uma energia, um pós-energia de lua cheia em Sagitário. Dia 31 de maio é o dia que a gente vai estar vibrando lua cheia em Sagitário. Isso significa o quê, Rosa? Significa exatamente o momento da gente estar vivenciando uma expansão das nossas águas, a gente vai estar mais emotivo, por assim dizer, porque a lua, ela rege as nossas emoções, ela rege as nossas águas, então a gente vai estar com mais facilidade, inclusive, de falar a respeito do nosso emocional, porque a gente vai estar mais sensível. Então, a gente precisa também olhar para esse aspecto de, tendo essa expansão das nossas águas, de buscar essa liberdade, de buscar vivenciar mais para o externo, porque o saber matriarcal fala que a lua cheia, ela vibra o arquétipo da mãe. E isso significa o quê? Que a gente vai estar nas nossas águas sendo nutrido por essa lua. E é essa nutrição que nos fortalece, que dá mais coragem, que dá mais percepção daquilo que a gente precisa ir em busca, da gente estar com coragem de desbravar o mundo, de se posicionar, de se expressar. Por isso que a gente fica com mais facilidade de dizer aquilo que a gente tinha dificuldade. Inclusive, isso é um ponto que as pessoas até têm um pouco de medo da lua cheia, por conta que exatamente ela pode dizer aquilo que ela não queria dizer, ou dizer aquilo que queria, mas não ter sabedoria na hora de colocar em palavras e gerar algum conflito nas relações. Entretanto, a lua cheia, ela vinha exatamente para poder fazer com que a gente rompa o medo de se expressar e aprenda na prática do falar, do se comunicar, a gente aprenda
a sabedoria da comunicação, a sabedoria de falar diante de palavras que tragam exatamente um bom resultado para a nossa vida. Então, no que diz respeito a essa lua cheia em Sagitário, ela é uma lua dentro de um evento extremamente especial, que é a lua azul. Esse é um evento lunar especial que, segundo as matriarcas, torna as coisas tudo muito mais mágico, porque ela é como se fosse uma segunda chance. O evento da lua azul, ela acontece exatamente no mês quando tem duas luas cheias. Então, em maio, nesse mês de maio, dia 1º, a gente teve uma lua cheia em Escorpião, o que é um evento extremamente ímpar na vida de uma pessoa, porque ela faz com que a gente tenha mais profundidade de alcançar questões emocionais que estavam escondidas, que estavam veladas, ocultas da nossa natureza, e consiga trazer para a superfície. Então, naquela lua, a gente teve a oportunidade exatamente de perceber o que a gente estava precisando ver, aquilo que estava oculto, que estava precisando ser trabalhado. Já nessa lua cheia em Sagitário, no mesmo mês, sendo uma lua azul, qual é o tom mágico que ela traz? É exatamente diante daquela revelação, a gente agora conseguir revelar e perceber e trabalhar com a lua nas nossas águas o para onde eu quero ir, quem eu quero ser. Sagitário é isso, Sagitário é aquele símbolo que aponta o arco para o céu e diz para onde ele está querendo ir, o que ele está querendo alcançar, qual é o destino dele, qual é a verdade que faz com que ele aponte aquela lança e tenha coragem de expandir, de querer ter sabedoria, de querer ter liberdade. Então, essa lua cheia agora, do dia 31, que abre a nossa semana em pleno domingo, a gente vai estar voltado exatamente, magnetizado, né? As nossas águas sendo magnetizada exatamente por esse tom, por essa tomada lunar. E a gente vem ao longo da semana passando por todo esse processo, por esse despertar de firmar, porque a energia, o movimento da lua, ele não é pontual, ele não acontece naquele dia especificamente, unicamente. Ele tem o antes e também tem um pós. Então a gente vai estar está sendo conduzido, direcionado a trabalhar tudo isso. Então, diante dessa oportunidade que a lua está nos dando, de vivenciar essa lua azul, de trabalhar essa magia de conseguir reafirmar e buscar essa nossa verdade, Mene está revelando aqui que a energia da semana é uma energia de prosperidade. Lembre-se, é expansão, é busca de liberdade, é busca de viver com coragem de mudar. Mas não é uma mudança de um crescimento por qualquer crescimento, não é bem assim. A linha que tece essa semana é exatamente a linha de querer crescer, firmando e tendo coragem de viver pela sua própria verdade. E aí é esse crescimento que existe vão se apresentar inúmeras oportunidades de você crescer materialmente, crescer nos seus princípios de vida, amadurecer seus princípios, seus valores de vida. Imagina você tendo condições de trazer uma boa estrutura material, um bom conforto material para sua família, por você ter despertado diante do valor que é você ter a sua verdade como o seu guia, como a sua linha mestre para poder ter a estrutura de vida. Então você vai se encontrar, a energia lunar vai estar dando exatamente esse magnetismo para a nossa vida. O que cada um vai fazer é a responsabilidade de cada um. Como cada um vem interagir com essa energia, é onde entra o nosso protagonismo. A gente precisa entender que a natureza lunar,
ela traz um cenário, ela traz um espelho da forma como ela está tecendo o nosso inconsciente, as nossas águas. Mas a gente também precisa despertar que a forma como cada um vem interagir com essa energia é o que traz o protagonismo, é o que traz aquela realidade única que cada uma vivencia. Por isso, é preciso a gente fazer esse trabalho interno de autoconhecimento para a gente poder perceber a melhor maneira da gente se posicionar na realidade da vida, conforme a vida que a gente está querendo viver. Porque do passado, Manny está falando aqui que existem dois pontos, ou duas formas de você vivenciar esse cenário. É aquela pessoa que aprendeu do passado o quanto aquela forma de ficar passivo, passivo no sentido de uma inércia, de um vitimismo, a palavra é essa. Um vitimismo na vida, de ficar muito fechado com as suas águas, com suas emoções, por estar passando por um processo de uma tristeza, por estar passando por questões de um ressentimento, de mágoas do passado em função de alguma coisa que ela viveu e ela ter aprendido com esse movimento o quanto é importante trazer movimento para a vida, o quanto é importante e o quanto é necessário a gente ter essa coragem de colocar a mão na rédea da nossa vida e fazer esse movimento de querer crescer, de sair de determinados lugares e parar de se julgar, parar de se questionar o que fez ou o porquê você está naquele movimento, o que fez você entrar naquela situação tão desafiadora. É parar de olhar, de julgar a vida, mas aceitar a vida é o aceitar no sentido, o que é que a vida quer me ensinar nesse momento agora? É se integrar com os nossos sentimentos. Tá vivenciando um processo difícil, uma tristeza? O que essa tristeza tá querendo trazer? Despertar na realidade da vida que eu tô vivenciando. O que eu preciso lapidar na minha natureza, na minha postura? São hábitos, é forma de me expressar. Eu preciso trabalhar minha comunicação, eu preciso trabalhar algo da minha ancestralidade que eu estou vivenciando e não estou percebendo de forma consciente. O que eu preciso enxergar diante de tudo isso? Então, você pode ser essa pessoa que despertou e conseguiu agora trazer esse impulso de crescimento, ou você pode estar tendo dificuldade de perceber essa realidade de grandes oportunidades, de crescimento, de prosperidade, de ver a vida com uma boa estrutura material, de princípios de valores, de riqueza, de financeiro, de dinheiro, de crescimento mesmo. Tá em função de você ainda precisar trabalhar esse lugar de um ressentimento, de uma tristeza, de um vitimismo, de querer sair dessa inércia de esperar que alguém te salve. Entenda que a lua, ela trabalha e ela se apresenta para fazer uma ciclicidade na nossa vida. Então, tem pessoas que podem estar no movimento de ascensão e tem pessoas que estão precisando trabalhar o movimento de sair exatamente da parte baixa, de uma baixa frequência. Então, cabe agora você examinar em que momento de vida você está. Você aprendeu ou você ainda está lidando com uma tristeza? O passado ainda pesa ou você está... o passado, ele está sendo o que está regendo ou ele é um aprendizado? O passado com relação a esse aspecto que Manny está falando. De uma tristeza, de ter dificuldade de colocar movimento, protagonismo na vida. Examina a respeito disso para você conseguir perceber como você vai se sentir e conseguir melhor lidar com a energia ao longo da semana, com as situações que se apresentar, porque isso é muito fino de perceber,
que essa energia, essa postura, ou uma ou a outra, é o que vai estar tecendo a forma como você vai lidar ao longo das semanas com as circunstâncias que se apresentam. Quem faz esse processo de lidar melhor com a tristeza, com o processo de um ressentimento, de uma mágoa, rompendo, vencendo, que isso é a raiz, é aquilo que precisa estar muito bem trabalhado para você melhor se conduzir na energia junto a essa lua. Essa é a raiz. E quem faz isso, o futuro, o fruto, o resultado que você obtém essa semana é de você sentir que você acelerou o seu crescimento. Chega, acelera o coração falar isso, né? Acelera o crescimento. Você traz uma vivência de você perceber, nossa, eu entrei agora num fluxo de crescimento. Eu entrei agora numa percepção de eu consegui vivenciar a minha verdade. De perceber que as coisas estão fluindo por você você ter se sintonizado com a sua verdade. Aqui já é uma chave. Você quer, quando você vivenciar toda essa semana, você quer ter a sensação de que você agora entrou em fluxo, em crescimento? Fundamental. Se você ainda não é essa pessoa, você ter que resolver aquela condição de uma tristeza, de um vitimismo, de um ressentimento, de uma mágoa, por conta que a energia que precisa ser trabalhada nessa energia de Sagitário está em função disso. Agora, Mene ainda fala mais. Mene ainda fala que o ambiente, o externo, ele vai estar num tom amoroso, propício para você conseguir potencializar esse movimento de crescimento. Ele vai estar buscando e se apresentando para você diante de uma liderança pelo seu próprio coração. Então, vão se apresentar circunstâncias, cenários nas suas relações, tanto afetivas como profissionais, na vida em si. Você vai precisar lidar de uma forma mais intuitiva, seguindo o seu próprio coração, tendo sabedoria para se comunicar e se posicionar nas decisões em cada dia da semana com sabedoria de ouvir, de defender a sua verdade. Então, se prepara para você conseguir ter esse posicionamento de defender a sua verdade, de ter coragem de falar, coragem de dizer o que você acredita, o que você pensa. Ser uma pessoa que tenha originalidade, que tenha identidade. Isso é algo ímpar. Hoje você conseguir perceber pessoas que têm esse princípio de vida, de a pessoa ter autenticidade. Viver a sua verdade, pautar a estrutura de crescimento de uma boa vida. E boa vida, entenda, cada um tem a sua perspectiva do que é uma boa vida. Tem mulheres, por exemplo, que acham que uma mulher de sucesso é aquela mulher que abdica da sua ciclicidade, ou seja, abdica de respeitar a sua própria ginecologia, de respeitar o movimento que o seu ventre faz, para deter um status na vida. E tem mulheres que já não acham isso válido. São princípios de vida. Então, o sucesso, a prosperidade, ela tem essa relatividade de acordo com os princípios que cada um vivencia. Qual é o desafio que você precisa superar? Precisa lidar com aspectos emocionais, Mene já falou, mas Mene também fala aqui que existe o desafio de você, primeiro, pontuar as suas próprias responsabilidades. De você ter esse desafio de ver na responsabilidade não um fardo,
mas lidar de uma forma mais leve com as suas responsabilidades. Diante das suas decisões, das suas escolhas de vida, olhe para tudo que você quer vivenciar na vida, porque as pessoas querem muitas coisas, mas poucas têm uma clarificação, poucas têm uma boa percepção do quanto que aquilo dali exige de responsabilidade, porque mais do que chegar em um patamar de vida, mais forte ainda é sustentar aquele patamar, é sustentar aquela responsabilidade. E aí, o outro ponto, além desse desafio de querer ser responsável, é aceitar as responsabilidades com leveza, ressignificar o que é ser responsável. É também fazer um exame e perceber se existe algum excesso de responsabilidade. Entende que são dois pontos? Ou aquela pessoa que não está querendo ser responsável e precisa sentir, precisa se entregar a essa condição, a esse peso no sentido da responsabilidade em si, da transformação que a responsabilidade traz para a vida da pessoa. É também a pessoa perceber com relação a se ela está querendo também ser aquele herói que está abarcando responsabilidades que não é dele e que ele precisa ter coragem de falar a sua verdade. Essa responsabilidade não é minha. Eu escolho vivenciar a minha verdade, a abraçar e a nutrir, junto com essa lua cheia, as minhas responsabilidades. Tem pessoas que, por exemplo, abraçam as responsabilidades de outras pessoas e negligencia a responsabilidade que cabe a ela. E, sem perceber, não vê as coisas acontecer, as coisas se manifestar, a vida crescer. E fica se perguntando o que é que eu estou fazendo errado. A gente precisa abraçar essas nossas responsabilidades e, sobretudo, compreender a leveza que é ser uma pessoa responsável. A virtude da responsabilidade traz leveza para a vida da pessoa, traz sucesso, acelera o nosso próprio crescimento. Mene também fala que o direcionamento, a ferramenta que você tem em termos de habilidade para poder melhor tecer essa semana, viver essa semana, é você ser uma pessoa com decisões rápidas e estratégica. É você ter uma postura de você usar da sua mentalidade como um recurso do seu coração. Escolha com o seu coração, escolha com a sabedoria das suas águas e faça uso da sua mentalidade, do seu pensamento, das suas crenças, das verdades que você tem como um instrumento para você ter essa coragem de dizer, essa coragem de se afirmar e ser rápido, ser estratégico, ter uma boa comunicação. Aquela comunicação mestre de você conseguir se posicionar diante da vida ao longo dessa semana, entendendo que Sagitário, por ele apontar o nosso destino, ele traz essa condição da gente ter uma boa visão. Aquele olhar daquela águia aguçada que sabe qual é o futuro dela, o que é que ela está querendo alcançar, ter essa liderança na vida. E diante disso, você ter atitude. Atitude de falar o que é necessário, quando é necessário, ter sabedoria de quando dizer, como dizer. Entenda que é uma semana que ele naturalmente traz essa dualidade da gente conseguir perceber com o nosso coração e se posicionar de uma forma criativa, de uma forma mestre com a nossa mentalidade, com a forma como eu me comunico, como eu me expresso para o externo. A lua cheia fala da gente ir para o externo e se posicionar, se apresentar, se expressar. Então, essa semana traz essa energia para a gente, lembrando
que é uma semana especial. Ela traz uma energia para a gente conseguir ter como um trampolim na vida, porque se no início de maio, na energia, né, 1º de maio, a gente teve aquela lua cheia em Escorpião, para a gente poder ser mais cirúrgico e perceber aquilo que precisava, né, ter essa revelação daquilo que precisava ser trabalhado, que estava oculto nas nossas águas e a gente trouxe para a superfície. Nessa lua cheia em Sagitário, uma lua azul, um evento mágico que acontece a cada 2 anos e 7 meses. Isso em função exatamente daquelas condições do calendário, né? Que antigamente o calendário era de 13 lunações, 13 lunações cheias, e agora são de 12 meses. Então, em função dessa mudança da leitura do tempo, existe essa condicionante dessa lua cheia acontecer a cada 2 anos e 7 meses, mais ou menos, segundo os saberes matriarcais. E aí é observar e olhar para esse movimento da lua como um momento único na nossa vida, da gente conseguir ter mais impulso e, ao mesmo tempo, um panorama maior a respeito do nosso próprio crescimento. Diante de tudo isso que Mene revelou para você, para nós, eu espero que você faça bom uso de tudo isso que ela clarificou e direcionou para sua vida, que você se vista com essa energia, com esse magnetismo dessa lua, traçando boas escolhas ao longo da semana, entendendo e fazendo esse exame de si mesmo, das suas águas, em que posicionamento, em que cenário você se encontra. Fica dessa leitura que Mene trouxe, fica para você exatamente aquilo que te cabe. E faça uma decisão de vida. Quem você quer ser? Mergulha dentro de sua própria natureza, que eu tenho certeza que a lua está ali trabalhando e buscando trazer uma melhor realidade de vida para você que está querendo despertar para essa força de transformação que ela está emanando. E se você quer mais clarificação para poder vivenciar essa ciclicidade lunar, eu quero te convidar a estar comigo também em Astródia e os Signos. Em Astródia e os Signos eu compartilho exatamente o que o seu signo vem vivenciando junto com essa tecedura da lua, e assim você obter mais recursos, instrumentos, mais clarificação a respeito do processo que o seu signo está passando junto com o movimento da lua, para poder ter mais força e realização dos seus sonhos, mais clarificação no teu processo de autoconhecimento, e assim você conseguir se lapidar com mais sabedoria. Essa leitura faz sentido para você? Quer alguma leitura comigo? Tem um link aqui abaixo na descrição desse vídeo com o nosso site para que você possa entrar em contato comigo e você aguardar o meu retorno, que eu terei a honra de poder conseguir ter esse momento junto com você, de trazer uma clarificação, um direcionamento único e específico para você. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.